Olha, padre, As realidades místicas. Eu vou dizer uma coisa, não leve como ofensa, mas ainda bem que eu não vejo o demônio. Porque se eu visse igual o Padre Pio, o Padre Pio viu o demônio no confessionário. Exato. Ele viu. Já contei essa história aqui, mas. Conta de novo, de novo, Tem acho que 3 histórias ou 2 do Padre Pio que me dão muito medo, que é de contato com o demônio. São 3. A primeira história é quando ele. Porque o Padre Pio confessava as pessoas 16 horas por dia. Vivia no Ele confessionário. vivia no confessionário. Então, ele. Até quando ele foi investigado pela igreja por conta dos estigmas, proibiram ele de confessar. E ele foi ficando doente, foi ficando muito triste. Então, ele confessava as pessoas 16 horas por dia. E é engraçado porque quem vai lá em São Giovanni Rotondo vê esse confessionário dele, e é um confessionário que tem 2 lados, então é para 2 pessoas entrarem. Então ele confessava uma aqui, virava e confessava outra aqui. Ele não saía do confessionário. E uma vez era tarde da noite, ele estava terminando a confissão, ele confessou as pessoas. Eu lembro que pelo relato que eu li das cartas do Padre Pio, ele termina de confessar uma senhora que ele conhecia, e ele vê que tem um homem sentado de roupa toda preta, de chapéu assim embaixo, ele não vê o rosto, e esse homem chega pra ele e se senta sem falar nada dentro do confessionário. E ele já estava cansado, ele não consegue ver através daquelas achuras ali quem que é. Ele fala: meu filho, pode começar, vou te confessar. Só que esse homem começa a confessar coisas e falar mal de Jesus, assim. Do tipo, olha, eu fiz tal coisa, porque nas cartas não falam o que esse cara pecava. Só que quais eram os pecados dele. Mas ele falava que ele colocava Jesus como uma figura do tipo, não, Jesus não pode perdoar isso aqui, então acho melhor eu continuar pecando. Então ele falava contra Jesus, esse homem. O Padre Pio, muito audacioso, começa a entender que não é uma pessoa comum que tá ali. E aí esse homem vai confessando coisas muito cabeludas, né? Inclusive no relato eles usam essa palavra, pecados muito cabeludos. E aí o Padre Pio, e aí o homem fala: eu gostaria de saber qual é a minha penitência, né? Que geralmente vocês, os padres, dão uma penitência, Depois da absolvição, tem uma penitência. Oração. Isso. E aí o Padre Pio fala assim: antes de eu te dar a penitência, eu quero que você só repita comigo: viva Jesus, viva Maria. E nessa hora ele diz que ele vê, sabe, uma faísca de fogo fazendo ele vê uma faísca de fogo, sobe um cheiro horrível no ar, e ele percebe que ele tinha confessado. É o demônio que estava ali querendo fisgar o Padre Pio. Então, quer dizer, ele vê o demônio, o Padre Pio. Ele não é uma miragem, é uma visão mística também. Na outra história de demônio do Padre Pio, que essa acho que me dá mais medo, era uma noite de verão, ele tava lá no... Antigamente falava convento para padre também, não é, Paulo? Não. Depende. O seminário. Padres, diocesanos é seminário. Convento pode ter padres, mas são para religiosos. E para ele... E do Padre Pio era mosteiro? Sim, é mosteiro ou convento, porque ele era capuchinho, né? Isso, então. Ele era frei. Porque nos contos falam... Falam convento. Então fala que ele tava no convento à noite, era uma noite de verão, e ele tinha um outro... Eu não vou lembrar o nome do outro padre, que era um outro padre que sempre eles iam jantar juntos depois que ele terminava a confissão. E aí ele diz que ele ouvia passos de alguém ansioso andando pelo convento perto dele. E aí ele fala: o padre tal deve estar ansioso, deve não estar conseguindo dormir porque tá muito calor. Vou convidá-lo pra gente orar. E aí na hora que ele sai da varanda, na varanda dele, que era uma varanda, acho que o 2º andar, que ele vai chamar o padre, ele vê... Essa é a descrição que eles dão na história. Ele vê como sabe aquelas gárgulas de igreja que ficam... que tem formato do diabo, assim? Sim. Ele vê como se fosse uma gárgula dessa, só que com uma cara de cachorro. E aí ele vê em cima do telhado do outro lado. Ele diz que nessa hora ele já se joga pra dentro do quarto dele em formato de cruz, se joga de bruço no chão e começa a rezar invocando Jesus para que aquilo não atacasse ele. E aí diz que, pelo relato, o Padre Pio conta que essa criatura pula pra varanda dele. Meu Deus do céu, eu imagino isso. Um bicho desse, uma gárgula dessa entrando na minha casa. E aí ele ouve vozes falando: é ele.
É ele, tipo, é ele que a gente tem que levar, alguma coisa assim. E ele começa a rezar, e aí ele diz que essa criatura também vai embora e ele não é levado, ele não é atingido. Num outro relato que eu também achei muito interessante, e esse relato eu escutei de frente com o quarto que era dele, com a cela dele lá em São Giovanni Rotondo, a guia que contou que uma vez, toda vez que ele lutava com o demônio, ele saía machucado, né? Ele voltava ferido fisicamente. E aí ele avisava pros padres, ele sabia quando o demônio estava se aproximando, e ele falava pros padres: não me ajudem. Vocês só vão me ajudar em tal momento quando eu chamar. E aí os outros padres ouviam as batalhas dele com o demônio de dentro do quarto. E aí, quando deu por volta das 3 da manhã, fez-se um silêncio, depois daquela barulheira dentro do quarto do Padre Pio. E aí, os outros padres começam a ouvir uma voz bem, bem baixinho. Podem vir, podem vir. E eles falam: Padre Pio agora tá precisando da nossa ajuda. Quando os outros padres abrem a cela dele, os ferros da cama dele, que são de ferro, também estão retorcidos. Então dá pra ver que o demônio gosta de retorcer ferro, pra mostrar que eles têm poder. E o Padre Pio tá com um corte na testa, sangrando, bem perto do supercílio aqui, né? E aí o Padre Pio diz pros outros padres: o demônio tentou arrancar os meus olhos. E aí os padres acodem ele, fazem um curativo, e no outro dia o Padre Pio, numa missa com o curativo, na hora que ele vai entregar a comunhão, uma mulher fica possuída. Exato. E fala com uma voz pra ele: ontem eu não consegui tirar os seus olhos, mas eu ainda vou conseguir. E depois ela volta a si. Então, quer dizer, são relatos do Padre Pio que ele tinha contato direto com o cão, com o demônio, né? Sim. E eram contatos físicos também, né? Também. Vexação. A vexação que você falou, né? Exato. Esses 3 relatos são os que mais me dão medo dele, assim. Porque... E assim, eu sempre achei, padre, que a igreja... Porque o Padre Pio teve um momento em que a igreja meio que desconfiou dele por conta dos estigmas e tal. E eu sempre achei que a igreja não atestava essas histórias. Quando eu fui lá no santuário visitar, que na hora que a gente entra tem uma imagem dele pegando no pescoço do demônio, a igreja atesta essas histórias como reais, né? Com certeza. Com certeza. Porque na vida do santo, a igreja primeiro ela vai buscar as provas irrefutáveis de tudo aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa, para atestar que há veracidade ou não, e depois canonizar ou não. Porque a igreja tem muita prudência para não também causar a histeria coletiva e tantas outras realidades. E o Padre Pio, ele não é tão antigo, não né? Ele morre em 68, mas ele fica 40 anos sepultado. Sim. E quando vão desenterrar, ele tá intacto. Não, intacto assim, né? Ele não ele tem algumas partes decompostas, mas o corpo dele tá lá até hoje para ser venerado, né? Com certeza. É um grande homem do nosso tempo. Mas o santuário dele, ele me deu uma... É muito forte a história toda, mas ele me deu uns medinhos em algum momento. o relógio, quando ele morre às 3h30 da madrugada. O relógio parou nesse momento. O relógio tá lá parado. Para na hora da morte dele? Para na hora da morte dele. Tá lá parado. Pá! Era, algum dos meus seguidores falando, era 3h29. Não, mas ele morreu 3h30. 3 da madrugada. Aí, tá vendo? 3 da madrugada tem alguma coisa aí. Essa né? hora também falam que é a hora do demônio, né? Porque o demônio, como ele não cria nada e gosta de só copia. Às 3 horas da tarde é a hora da misericórdia, a hora que Jesus morreu na cruz. Ele vai trazer às 3 horas da manhã o oposto, inverso, a hora das trevas. Pois é. E coisas como brincadeira do copo, essas brincadeiras Ouija e tal, essas coisas podem atrair demônios para pessoas? Você já soube de casos São assim? brechas. Não soube de casos, mas... Essas brincadeiras. Sabe? Brincadeiras, elas sempre vão trazer para nós fundos de verdade. Por que, Vilela? Porque o mal, ele não está tão preocupado com a nossa intenção. Pois é. A gente fica muito preocupado com a intenção. Ah, a brincadeira do copo... Eu não tô querendo... É uma brincadeira inocente só, padre. Vamos só ver como é que é. Só pra ver como é que é. Só que o demônio, ele não está preocupado com a tua intenção. Ele está preocupado e ele fica observando... As brechas que você As abre. brechas que a gente dá. A ação que a gente faz para que ele possa entrar naquele lugar. É como dirigir bêbado. Exato. Você não tem intenção de atropelar uma pessoa, mas você correu o risco. Não, Você corre o risco. E o demônio, ele não brinca em serviço. Por isso ele é um anjo.
E nós precisamos lembrar aquilo que a doutrina da igreja nos ensina. É um anjo decaído. Um anjo, ele tem uma inteligência superior à nossa, um poder de observação maior do que o nosso, então ele fica só na espreita. Ele fica só olhando aquilo que é sujeição, aquilo que nos agrada. E na hora certa ele oferece. E a gente cai na dele. Cai na dele. E essa coisa de eu sempre vejo em filmes também, padre, de falar o nome do demônio, por exemplo. Porque falam muito assim, se eu adivinhar o nome do demônio, Ele perde a força. eu perdeu a força. É. Isso tem, é verdade? Existe isso. E ele é obrigado a dizer o nome quando você pede em nome de Jesus ou pede de uma forma certa de oração? Na oração? Nos cursos de exorcismo, a orientação que a gente tem é que a gente não dialogue com o demônio. Primeiro, porque o diálogo, ao invés da oração, vai dar o que ele quer. Depois, se você vai dialogar com o demônio, ele é o pai da mentira. Se você abre um diálogo com ele, ele pode começar a criar realidades fantasiosas ou da tua história, ou que você viveu. Não que ele saiba o que nós temos na nossa mente, mas tudo aquilo que o demônio sabe, e ele sabe, é porque nós mostramos para ele. A ponto de, num retiro espiritual que a gente estava participando, uma irmã estava atendendo uma pessoa aparentemente com uma ação extraordinária, que o demônio contou todos os pecados dela na frente dela Então? do padre e da outra pessoa. Então, mas não é que ele sabe aquilo que está oculto dentro de nós. Ele tá aqui, né? Ele sabe o que a gente faz. E outra, ele tá aqui desde o começo de tudo. Ele sabe tudo. o que você fez, o que seu pai fez. Exato. Ele tem Então, acesso você abre o diálogo para ele para saber o nome, ele pode entrar nessas coisas para nos destruir. Sexta-feira, 3 horas da manhã, onde o senhor estava? Aí o Homer já vai gaguejar. gaguejar, Não, eu tava em casa. Não tava. É. Você estava naquele lugar. lá. Augusta. Tava na gandaia. Vou te dar uma dica, o diabo fala. Augusta, 3 horas da manhã, Opa. hein? Luzinha vermelha. Aí Agora... você tá falando comigo? Tô falando com vários Tá aqui. falando comigo. Eu também já, a orelhinha Jogou pra cima e caiu no colo? Exato, a orelhinha do Lene. Mas é verdade, né? A Me gente assustei vê. agora. Eu já ouvi muitos relatos que se o padre, o pastor que tá fazendo o exorcismo, ele levanta tudo da vida do cara. Você é infiel com a sua mulher, ou você não sei o que do seu Se filho. você não... Por isso a necessidade da confissão antes da de santidade, né? qualquer prática. Mas só pra gente encerrar a questão do nome, tudo bem, você pode questionar o nome. Mas se o diabo é o pai da mentira, quem garante Ele vai mentir. que ele vai falar o nome Mas dele? ele não é obrigado a falar, porque, por exemplo, Jesus O né? exorcista, ele é obrigado a falar a verdade. Isso. Mas só que ele é o pai da mentira. Raramente é um ou dois casos que Jesus, em algum exorcismo, perguntou O nome. o nome. Um ou dois casos. A maioria dos casos ele não perguntou. Ah, é? Porque isso não é o mais importante Agora, na televisão, os caras entrevistam o demônio, na né? televisão. Você vê na madrugada... Da onde você vem? O que você faz aí? Exato. E tem aquelas vozes. Pra Que que nunca ele é a voz veio? do Tiririca, né? Ô, abestado. É o demônio abestado. É menino ou menina? É menina. É a demônia. Mas é engraçado isso, né? Às Mas vezes você vê umas coisas, parece uma entrevista com o demônio, Sim. só manda ele embora, né? Só manda ele embora. E a pessoa, quando você vê que ela inflige, se machuca e tal, depois que o demônio sai, é curado isso ou tipo, fica as Depende feridas, do fica... caso. É? Depende do caso. Tem casos que não aparecem, tem casos que aparecem, né? Sério? E aquilo, quando o demônio sai, volta ao normal ou tem uma cicatrização Então, é nisso que a normal? gente tá falando. A princípio fica normal, ou dependendo do caso, não fica. Não É porque fica, às vezes? não tem um modus operandi. Tá. Cada caso é um Cada caso. caso é um caso. Existem casos que a pessoa começa a colocar para fora do corpo agulha e ferro e prego e Cara, coisa que ela não tinha. coisa que ela não tinha, não tem engolido, como né? sair. Exato. Que Ação doideira. E extraordinária. cara, essas coisas não dá pra entender, né? Não dá pra entender. É, que se eu ver um negócio desse perto de mim, assim, eu acho que eu não... Não, e Porque outra- você me falando já me choca. Mas agora você imagina você vê uma pessoa... Você bota um Tem o negócio... lado ruim,
Que é você ver uma coisa dessa e ficar assustado, mas o lado bom é que você fala, pô, então existe alguma coisa além do mundo material. Esse eu acho que é o lado ruim, porque, porque às vezes a gente fala assim, não, gente, mas eu acho que... Porque eu já usei muito padre da negação. Falei, não, gente, eu não acredito no demônio. Não acredito, ele não existe. Esse Aí é o você maior- vê um negócio desse... É o maior truque dele. né? É o maior truque, eu não existo. Aí você vê um negócio desse, a pessoa levita com uma cadeira igual o padre viu, aí você fala, desculpa a palavra, ué. ferrou, né? Mas é. Não é? Porque é uma coisa assim. E, padre, quem são os demônios? Quem que vai possuir essa pessoa? É Lúcifer? É Satanás? É Asmodeus? É Astaró? É Paimon? Eles têm nomes? Vocês trabalham com os nomes Existe. desses demônios? Tem a doutrina exorcística, tem muitos livros que trazem, né, diversos nomes de demônios, pelas práticas que nos antecederem, que foi transmitido pela tradição da igreja. E vale falar que eu falei esses nomes porque esses nomes são, São os mais corriqueiros que usados nos conhecem. filmes. E- Pazuzu, né? Que é o do exorcista. Tem alguns nos filmes e tem na Sagrada Escritura, tipo Lúcifer, Asmodeu, Satanás, né? Então tem esses nomes, Legião, são nomes bíblicos, mas também Legião são vários. existem outros vários. Por É. quê? Porque quando nós falamos de demônio, Daniel e Vilela, nós precisamos lembrar que nós estamos falando daquilo que deu origem ao mal, que foi a queda de Lúcifer, o anjo mais belo que existiu das criaturas criadas por Deus, Mais poderoso, né? mais poderoso, e por rebelar-se contra Deus, aqui está a origem do mal. A rebelião de Lúcifer contra Deus, ele trouxe aquilo que o livro do Apocalipse vai dizer, terça parte Do céu. dos anjos, É muita gente, é muito anjo. ele trouxe consigo. Então, A lábia que esse cara tem. a hierarquia angélica que nós temos, os 9 coros angélicos que nós temos, que são fiéis a Deus, também existe na realidade do mal. São os caídos. Os anjos caídos. Então, cada coro tem X quantidade de anjos. Equivalência. Equivalência. Querubim. Serafins, os coros É. todos, eles têm, porque foram os decaídos. Então, a questão dos nomes, de acordo com a realidade angélica, vai depender da função que ele exerce. Lembra? O anjo, por si só, é um espírito puro, um mensageiro. Ele ganha nome quando ele vai fazer algo extraordinário. Miguel, quem como Deus. Gabriel recebeu o nome porque veio força de Deus. Rafael recebeu o nome porque ele foi cumprir uma missão. A cura de Deus. E o Miguel.